Olá, benditos! Neste capítulo, Isaías encerra a sua profecia iniciada lá no capítulo 24. E para isso ele toma emprestado um elemento da mitologia para ilustrar sua mensagem, o Leviatã. E é com ele que nós iremos iniciar a nossa reflexão de hoje. O capítulo começa com a expressão naquele dia, o que nos leva a entender que este versículo está relacionado com os dois últimos versículos do capítulo anterior, o capítulo 26. E também nos faz voltar ao tema geral de Isaías, capítulos 24 a 27, que trata do dia em que o reino do Messias finalmente triunfará. O triunfo final do Senhor é expresso na vitória sobre o Leviatã, a serpente mitológica. Embora se baseie na mitologia, isso não precisa nos preocupar. É simplesmente um material ilustrativo comum entre os escritores, sejam eles bíblicos ou não. Geralmente, o material é extraído de várias fontes, da natureza, da história, da mitologia ou da literatura. O uso da mitologia aqui simplesmente mostra que Isaías e os seus leitores conheciam as histórias mitológicas, o que não significa que eles acreditavam nela. Por exemplo, se um historiador moderno se referisse a uma nação feroz e agressiva como um grande dragão, seus leitores, fossem cristãos ou não, com certeza iriam entender que ele estava fazendo uso de uma metáfora, não significando que ele acreditasse na existência de dragões. O Leviatã é mencionado também nos livros de Jó e Salmos, e é identificado como um grande monstro do mar, ao que parece com mais de uma cabeça. Aqui no livro de Isaías, ele é usado de forma alegórica. Ele é descrito como uma grande serpente que resiste a Deus, se retorcendo, dando a ideia de se enrolar como se estivesse pronta para atacar. Ele representa os grandes impérios, inimigos e perseguidores do povo de Deus, mas que está destinado a ser destruído, esmagado pelo Senhor. Profeticamente, entendemos que o foco também está no caos sobrenatural. A destruição desse monstro, além de simbolizar o ato de livrar o mundo do caos cósmico, também fala da derrota de todos os inimigos de Deus, que são os agentes do caos e da iniquidade neste mundo. Com a morte do monstro Leviatã, ou seja, a derrota final de Satanás, será afirmada a soberania de Deus, sem nenhuma oposição neste mundo, que é necessário para que a era do reino do Messias seja trazida, bem como as eras eternas que se seguirão, conforme lemos nas profecias de Apocalipse. Na sequência, mais uma vez, como no capítulo 5, Isaías profetiza sobre a vinha, que nós sabemos que é Israel. Só que aqui o profeta vê a nação de Israel no futuro, quando Deus não estaria zangado com o seu povo, apenas desejando que se voltassem para ele e crescem nele com fervor. O resultado seria bênçãos para Israel, a vinha do Senhor. A Bíblia fala de 3 vinhas: o povo de Israel, a igreja e a sociedade pagã dos gentios, chamada de videira da terra. A videira de Israel não está dando frutos e a videira da terra está enchendo o mundo de frutos venenosos. Portanto, aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo precisam ser ramos fiéis na sua vinha e produzir frutos que glorifiquem a Deus. O Senhor também mostra sua misericórdia para com seu povo, pois embora Deus o tenha ferido quando se desviou, ele não o feriu severamente quanto fez com as outras nações que também se desviaram. E no futuro, mais uma vez, Israel alcançaria a misericórdia do Senhor. Deus usaria a guerra da Assíria para castigar o reino do norte de Israel e o exílio da Babilônia para disciplinar o reino do sul de Judá. Esse tempo de exílio do reino de Judá, que duraria 70 anos, serviria para curar os judeus da idolatria. Deus usa o sofrimento como disciplina para nos levar à submissão, a fim de que busquemos a Ele e a sua santidade.
Os versículos 10 e 11 descrevem a cidade de Jerusalém depois do cerco babilônio. Deus retiraria a sua misericórdia temporariamente até que seus propósitos fossem cumpridos. Preste atenção em um detalhe sobre as profecias que estamos vendo nesses capítulos. É bom ter em mente que a invasão da Assíria aconteceu no tempo de Isaías, mas o exílio da Babilônia ocorreria mais ou menos 100 anos depois da morte dele. Tudo o que ele falou sobre o cativeiro da Babilônia foi por total revelação divina. Mas o Senhor ainda seria adorado por seu próprio povo reunido. Eles viriam das nações por onde foram dispersos para adorar o Senhor no seu Monte Santo em Jerusalém. Judá e Israel seriam mais uma vez povoados, como nos dias antigos, e os limites ideais do seu território seriam restaurados. Isso nos mostra que a disciplina de Deus não é um castigo, mas sim uma oportunidade de redenção e restauração. Quando nos arrependemos sinceramente dos nossos erros e nos voltamos para Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar e nos guiar de volta ao caminho da vida e da bênção. E amanhã nós vamos iniciar uma sessão de profecias que abrangem 8 capítulos, começando com profecias direcionadas ao Reino do Norte de Israel, também chamado de Efraim, mas que depois tem seu foco totalmente voltado para o Reino do Sul de Judá. Eu espero você no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!